Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Na sua casa você também pode se sentar para que nós possamos meditar por um instante esta palavra de Deus que guia este caminho de reflexão desta noite santa. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, não pensemos jamais que esta noite santa é uma noite tranquila. Antes, pelo contrário, é a noite do derradeiro combate de milhões de anos, desde que o mundo foi criado, desde que o homem e a mulher originais foram tentados e caíram. Esta noite estava prefigurada nos sonhos de Deus. É a noite da vitória de Cristo. É a noite do esvaziamento da mansão dos mortos. É a noite da derrota de Satanás. É a noite em que a esperança ressurge. Não é apenas uma pedra que rola do sepulcro. É a derradeira pedra que é retirada das portas do paraíso. Aquele anjo que havia interditado o céu em nome de Deus, agora pode sair do seu posto e a humanidade redimida pode adentrar
o coração do Pai para contemplar sua face beatífica, o rosto de Deus que a nós foi revelado no seu Filho Jesus. É grande o mistério desta noite. É grande a luta que se trava, a qual fazemos memória, porque não é uma luta antiga, é uma luta atual, é a luta de hoje e de cada dia da vida da igreja, porque todas as vezes que nós fazemos memória do que fez Jesus na Eucaristia, esta noite se renova, esta vitória se proclama, a ressurreição é cantada e celebrada nos 4 cantos do mundo toda vez que uma missa é celebrada, e de modo especial no domingo, dia da ressurreição. Proclamamos a vitória e a ressurreição de Jesus. Portanto, não imaginemos inocentemente que esta é uma noite tranquila e pacífica, nem na terra, menos no céu, infinitamente menos para o inferno. Que bom que você pode estar em sintonia conosco. Que bom que nós, com humildade, podemos entrar na sua casa, porque a humildade é a porta da salvação. A humildade de Maria esmaga a cabeça arrogante e orgulhosa de Satanás. E só mergulha no mistério da ressurreição de Cristo, só entende quem é Jesus quem de fato reconhece na humildade do Salvador a porta da salvação. Não existe outra porta pela qual nós possamos ser salvos, e é por isso que ela é estreita, porque a multidão prefere a porta larga, como a porta que foi escolhida um dia pelos nossos primeiros pais. A porta da desobediência, a porta de acharem que podiam sozinhos ser iguais a Deus. Agindo assim, se afastaram do Criador. Primeira leitura da missa que nós celebramos, da liturgia que lemos e proclamamos nesta noite, recorda a primeira criação. E é interessante porque esta leitura termina dizendo assim: Deus viu tudo quanto havia feito e tudo era bom, porque Deus cria tudo bom, Deus cria do nada todas as coisas boas. Deus não criou o mal, mas o mal entrou no mundo por inveja do diabo. Por inveja do diabo, o mal, a traição a Deus, a desobediência, o orgulho no coração humano espalham pela face da terra a desgraça do pecado e seu salário a morte. Por isso tem grande importância o salmo que nós cantamos depois desta primeira leitura. E nesse salmo nós pedíamos a Deus, suplicávamos ao Senhor que enviasse o seu Espírito para renovar a face da terra. Mas Deus é muito bom, Deus é superabundante, Deus não faz as coisas pela metade, nem por pouco, nem pelas bordas, e nem à margem da necessidade. Deus avança para as águas profundas da humanidade, e nesta noite santa bendita da ressurreição de Jesus, Jesus não apenas renova a face da terra, mas Jesus destrói a mansão dos mortos, aniquila esta prisão que havia decretado à humanidade a interdição do céu. Deus é superabundante. Pelo dom do seu Espírito, Ele renova todas as coisas. Não apenas a superfície da terra, mas renova as profundezas da terra, as profundezas do universo. A leitura seguinte que nós meditamos do livro do Êxodo nos convidava a lembrar o momento em que o povo de Israel em marcha passa pelo Mar Vermelho. E é muito interessante porque
Quando Moisés pede ajuda para Deus, recorre a Deus, porque o exército do faraó está vindo em perseguição do povo de Israel, conduzido por ele, saindo do Egito. A pergunta de Deus é uma pergunta que nos constrange e nos faz pensar, porque Deus pergunta para Moisés: por que clamas a mim por socorro? De fato é verdade. Deus tinha dado tudo a Moisés. Deus o fez seu mediador. Deus lhe deu um sinal na vara, no cajado, que através desse sinal fez milagres e prodígios. Moisés tinha tudo para agir. E é justamente o que Deus vai dizer para Moisés: põe o povo em marcha, portanto, não para, pelo contrário, continua caminhando. Pega a tua vara, a vara que eu te dei e que fez sinais prodigiosos diante do faraó, estende o teu braço, abre o mar, divide o mar, para que os filhos de Israel passem a pé enxuto. Depois, conclama as águas para que se fechem, e ali pereceram o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Antes, porém, eles puderam reconhecer que o Deus de Israel combatia em favor do seu povo e contra eles. De fato, Moisés foi muito ousado em pedir que Deus viesse em auxílio do seu povo. E Deus, Ele é zeloso. Deus é ciumento. Deus, quando ama ao extremo, porque o que lhe pertence é seu, e aquele povo Deus tinha escolhido para que fosse uma propriedade sua. Êxodo capítulo 19, a aliança firmada com o povo para ser uma propriedade sua, uma herança santa, um germe santo, um povo da sua predileção. Foi este o desígnio de Deus para o povo de Israel. Deus amava aquele povo, ama aquele povo com um amor ciumento e zeloso. O povo passa pelas águas a pé enxuto, é salvo pelas mãos de Deus, e o exército do faraó é dizimado. E Deus deixa evidente para o seu povo e para Moisés que este povo é um povo eleito. É um povo chamado a ser o povo do seu Deus, um povo predileto. Quando pensamos na entrada do pecado no mundo e olhamos também para as tentativas de Deus de fazer aliança com a humanidade e com este povo, a gente vê e experimenta o tamanho da bondade e da generosidade de Deus e o tamanho do amor com que Ele nos ama. É claro, fazer o que Deus fez, o que Deus colocou em jogo, o modo como Ele permitiu que seu povo passasse pelo Mar Vermelho a pé enxuto, é apenas um sinal do que Ele faria na plenitude dos tempos. Quando, para demonstrar o seu amor, envia o seu próprio Filho. Envia o seu próprio Filho, nascido de uma mulher, nascido da nossa humanidade, para salvar? Sim, mas Jesus viveu no meio da gente para conhecer a nossa humanidade. Fico pensando naquela palavra do salmista: Senhor, quem é o homem? O que é isso que somos nós, o homem e a mulher, para que o Senhor nos ame assim, apaixonadamente, não apenas vindo salvar-nos, mas querendo conhecer a nossa vida, querendo viver a nossa vida, querendo ser homem como nós, para depois poder oferecer para nós a dignidade de ser filhos de Deus, de ser divinizados. São Paulo, na carta que nós proclamamos hoje,
nos recorda que pelo batismo nós somos mergulhados na glória de Cristo. Mergulhamos na sua morte, na esperança de com Ele também ressuscitar. O povo que passou pelo Mar Vermelho não foi tocado pelas águas do mar. Nós somos tocados pelas águas benditas do batismo, que sepultam o pecado e que nos devolvem a vida e a salvação. A água batismal reflete a pureza da santidade de Deus, que lava e purifica a nossa vida e nos faz renascer. O batismo também é um convite à nossa consciência, como diria São Paulo, para vivermos as obras de Deus, para fazermos resplandecer a sua glória. É claro que nós temos a consciência de que nós não somos o sol é Cristo, mas como qualquer outro astro que tem a possibilidade de resplandecer a luz, nós também podemos resplandecer como num espelho a luz bendita de Cristo que nos foi dada. A água batismal torna límpido esse espelho para que o rosto do Filho bendito do Pai, do unigênito, resplandeça em nós. Fomos lavados para nos tornarmos filhos da luz. No Evangelho, eu quero apenas fazer uma menção ao fato de que Jesus, na narrativa de Mateus que nós lemos, aparece primeiro a estas duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Provavelmente esta outra Maria é a mãe de Tiago, não é Maria, a mãe de Jesus. Mas Jesus escolhe aparecer primeiro para estas duas mulheres. Isto nos leva e nos transporta novamente para o livro do Gênesis, porque um dia a serpente apareceu à mulher. A serpente aparece e, através da sua imagem animalesca, se esconde Satanás. Jesus transfigurado manifesta a sua glória, revela a luz da face de Deus e aparece primeiro à mulher, para desde esta origem cancelar a obra do pecado. Aos discípulos, ele diz a elas que elas devem dizer a eles para irem à Galileia, onde tudo começou. A Galileia é um lugar afetivo. É o lugar onde Maria, mãe de Jesus, acolheu os discípulos na casa dela. É o lugar onde Jesus, às margens do lago de Tiberíades ou do mar da Galileia, chamou os seus discípulos. Foi o lugar das primeiras pregações, das primeiras grandes conversões, de grandes milagres e das primeiras rejeições. É ali que Jesus chama seus discípulos a redescobrirem a sua presença. Meus amados, meus queridos, minhas queridas, Deus nos dá a graça de alguma forma, estarmos unidos nesta noite santa para celebrar a ressurreição do Senhor. Não é como gostaríamos, mas é como a providência de Deus nos permite. Para além de toda e qualquer adversidade, a providência de Deus governa todas as coisas. E cremos nesta providência que não apenas nos dá esta oportunidade, de alguma forma, de acessarmos esta celebração tão importante na nossa vida, mas é a providência que governa todas as coisas, conduzindo para o bem todas as coisas. Não pensemos que está claro para nós o desígnio de Deus a respeito deste tempo que nós estamos vivendo. Não sabemos. Sabíamos sim que uma hora ou outra a perseguição nos viria de alguma forma. Nunca poderíamos imaginar que seria desta maneira. Nem sabemos o que Deus tem para nós, mas sabemos o que Ele fez por nós.
O seu amor é invencível. A sua misericórdia não tem limites. E como Ele é eterno, seu amor e sua misericórdia também são. Que de repente nesta noite possa crescer dentro do nosso coração os dois sentimentos que experimentaram Maria Madalena e a outra Maria quando encontraram Jesus: o temor do Senhor, o assombro, talvez até o medo, a surpresa, mas também a alegria. Ele está vivo e Ele é a nossa esperança. Amém.